Glória a Deus. Quem ama Jesus? Quem ama Jesus? O lado de cá parece que ama mais. Quem ama Jesus? Quem ama Jesus aqui? E aqui quem ama Jesus? E se fizermos todos juntos, será que a gente chama a atenção dele? No 3 você grita que ama Jesus, amém? 1, 2, 3. Eu amo Jesus, por isso eu estou aqui, querido. É o motivo de estarmos aqui. É um amor que nós temos por Ele e a misericórdia dEle que se renova todos os dias sobre a nossa vida. Se coloque de pé, vamos orar para a gente dar início, porque se eu ficar à vontade demais, aí o tempo fica curto. Amém? Põe a mão no teu coração. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu já posso sentir a sua doce presença nesse lugar. Assim que eu entrei nessa igreja, os louvores entoando ao Senhor, o teu povo com o coração sincronizado aos louvores, entoando glórias, aleluias, exaltando e bendizendo ao teu nome. E hoje, meu Pai, em nome de Jesus, não é um dia comum. Hoje não é um dia semelhante ao dia de ontem. Hoje é um dia novo porque o Senhor está nele. E a promessa é essa, que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Porque a sua misericórdia, ela não tem fim, são novas a cada manhã. Aleluia! E hoje nós podemos experimentar o novo do Senhor, tendo a certeza que ao nosso coração sairemos fervorosos, arrependidos, constrangidos, mas sairemos daqui nessa tarde, já viração da noite, convictos de que o Senhor ainda é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, e nos trará promessas para o dia de amanhã, de que todas as coisas cooperará para o bem daqueles que te amam e seguem segundo o seu propósito. Nesta tarde, ó meu Senhor, eu não conheço o íntimo dos corações, eu não consigo olhar para o interior desse homem, dessa mulher, mas eu tenho a certeza absoluta que o dia de hoje o Senhor já preparou para ele, o Senhor já preparou para ela, tendo a certeza absoluta que essa confusão, que esse exílio, que essa dor, que essa mágoa, que essa dificuldade de progredir, de prosseguir, caia por terra nessa tarde. Nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Repita comigo: Senhor Jesus, nessa tarde o Senhor me trouxe a esse lugar. Por isso, Deus, eu quero já te pedir, toda falta de atenção, toda distração, em nome de Jesus, fora, diga com fé, fora. Eu serei abençoado, eu direi como Jacó, não sairei daqui sem receber a minha bênção. Diga: Senhor Jesus, hoje eu vim convicto de que eu receberei a promessa do Senhor para a minha vida. Diga: Jesus, eu estou inteiramente entregue ao Senhor. Diga: Jesus, vem e toca o meu coração. Aleluia! Aplauda ao Senhor. Oh, glória! Glória, glória, glória. Diga para essa pessoa do seu lado: meu irmão, fique feliz. Foi Jesus que te trouxe aqui. Através do seu automóvel, através do seu Uber, através da sua motocicleta, ou através dos seus pés. Diga assim: foi Jesus. Diga com fé: foi Jesus. Então diga agora bem assim, com aquela voz, certeza, sabe? Diga assim: tenha a certeza de que Ele
vai falar com você. Aleluia! Você pode aplaudir a Jesus? Oh, glória! Aleluia! Eu vou dizer 1, 2, 3 para a gente não perder, né, gente? Eu vou falar 1, 2, 3, você grita assim, ó. Oh, glória, amém? 1, 2, 3. Aleluia! Podeis assentar em nome de Jesus. Quem sente a presença de Jesus aqui? Grande é o Senhor em suas bondades, em suas misericórdias, em suas maravilhas. E descobrir quem é Jesus nos causa uma repulsa de nós mesmos. Porque em outrora sabemos quem éramos nós. Nos tempos anteriores, as nossas práticas, as nossas falas, o nosso comportamento gerava no Senhor uma tristeza, gerava no Senhor uma infelicidade, se assim eu posso colocar o termo, como sendo um Deus homem, como Jesus. Porque a Bíblia fala que a única coisa que nos mantém afastado do Senhor não é as nossas vestes, não é o nosso pensamento de uma forma moral, mas são os nossos pecados, são as nossas iniquidades. Então não existe ninguém que possa te tirar do amor do Senhor. Não existe ninguém que possa te afastar da presença de Deus, a não ser você mesmo. E aqui nós podemos até abrir um parênteses e tirar toda essa fala, toda essa conversa, e principalmente a justificativa de que eu saí, de que eu fiz, de que eu me posicionei, de que eu falei por conta de fulano, por conta de ciclano, ou por conta de A, B ou C. Não, você precisa compreender que a responsabilidade é sua para toda e qualquer ação de Deus na sua vida. Diga assim: Deus, Ele reage. Deus, Ele reage às nossas ações. E o Senhor não tem compromisso com o missionário Railton. O Senhor não tem compromisso com A, com B ou com C. Deus tem compromisso com a sua palavra. E quando eu entro na palavra de Deus, Deus, por consequência, tem compromisso comigo. E aqui nós conseguimos compreender que não é porque Deus tem uns mais queridinhos ou outros menos queridinhos. O que Deus promete, o que Deus diz, Ele faz. E aqui nós conseguimos compreender que Deus, Ele não tem queridinhos. Se Deus não tem queridinhos, porque nós temos visto, assistido, presenciado nos dias atuais e lido na palavra de Deus, homens fenomenais que fizeram a obra de Deus. Eu tenho parado para estar dando uma investigada nisso, porque nós temos por referência o apóstolo Paulo, nós temos por referência Daniel na cova dos leões, nós temos filmes, ilustrações para crianças, do Moisés abrindo o mar vermelho, mas nós temos que ir primeiro antes de que tudo isso tivesse acontecido. Foram situações, escolhas, foram homens e mulheres que aceitaram aliançar-se com o Senhor e mediante a situação que eles estavam vivendo. Aqui não é doloroso, nem para mim, nem para você, correr para Jesus quando as coisas estão dando errado. Não, a palavra deixa clara: me buscai no momento de angústia, que eu te livrarei e tu me glorificarás. Aqui nós compreendemos que não é errado nós desesperarmos atrás de Jesus por conta de algo que eu fiz, que não agradou talvez a minha comunidade, a minha família, os meus amigos, como Moisés, que tirou a vida de um homem. E mesmo em meio a esse pecado, que nós temos, às vezes, por humanidade nossa, qualificar o pecadão e o pecadinho, a mentira que nós praticamos é semelhante ao assassinato que Moisés cometeu, é semelhante a falhas que o homem tem cometido. Eu quero trazer de breve essa introdução, para que você compreenda o que eu quero pregar aqui nessa tarde hoje. E o tema, ele diz assim: a esperança em meio à dor. Diga para que você memorize: a esperança em meio à dor. Nós falamos que há esperança em meio à dor, e na maioria das vezes a dor pode ser prejudicada por nós mesmos.
Uma boa maioria das vezes, a dor pode ser causada por nós mesmos. Ou, completamente, a dor pode ser causada por nós mesmos. Eu queria que você abrisse a sua palavra no livro de Jeremias, capítulo 29, no versículo de número 11. Nós vamos ler o título base dessa mensagem. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? Eu sei que você está comigo. Jeremias 29, versículo 11. Quem achou diz amém. Quem não achou, olha para o telão e pega a cola rapidinho. E diz assim o versículo: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Esse texto é top. Esse texto ele é surpreendente. Ele traz promessas para a nossa vida. Só que esse texto ele não foi trago, e a revelação, a certeza desse texto, não foi trago por um benefício imediato, mas foi trazendo para aquelas pessoas, aonde Jeremias envia uma carta no exílio babilônico, afirmando aquelas pessoas que Deus tem planos para a vida deles. Aqui nós compreendemos que esse texto ele é apego de muitas pessoas, e quando nós citamos, às vezes muita gente sai de lá para cá e já dá logo um glória, já dá logo um pulo, mas nós precisamos buscar o contexto do texto. Nós precisamos compreender o porquê Jeremias envia essa carta ao povo que se encontra naquele período no exílio, porque essa mensagem foi um projeto de Deus. Essa investimenta, todo esse aparato que Deus preparou para aquele povo, foi um propósito de Deus. Pergunta, por quê, missionário? Por causa do pecado. Um exílio babilônico, onde homens e mulheres foram levados, tirados da sua cidade. Um exílio babilônico, onde todos nós, eu acredito, que conhece essa história, onde um povo daquela época, desobedecendo ao Senhor, é conduzido para uma cidade por um homem que naquela época, a Bíblia traz as características, homem terrível, homem perverso, homem assassino, Nabucodonosor. E Jeremias envia essa carta, trazendo para eles a informação de que vocês perderão a sua terra, mas retornarão. Vocês viveram longe de todo o seu templo, vocês perderam a sua identidade, vocês perderam a sua liberdade, mas o Senhor estava trazendo promessas para eles. O Senhor estava trazendo afirmação, através de Jeremias, naquele momento, de que haveria um plano, e esse plano estava prestes a ser executado. Quantos de nós não chegamos aqui, e aqui eu trago até uma deixa da palavra do pastor Manuel, alegres e felizes até recebermos o convite, mas ao entrarmos nesse lugar, começa aqueles conflitos, nós começamos a lembrar por que estamos aqui. Uns estão aqui para glorificar, para alegrar, para engrandecer, para agradecer as bondades do Senhor na sua vida. Mas outros estão aqui para clamar, para buscar, para pedir a Deus, reverta essa situação da qual eu estou vivendo. Mas nós precisamos compreender na tarde de hoje, que na maioria das vezes a situação que estamos vivendo é proveniente de nós mesmos. Por isso eu trouxe essa introdução, para trazer para você a clareza de que o que você está vivendo só pode ser duas circunstâncias. Uma, permissiva pelo Senhor, como Deus permitiu a Jó viver situações para que Jó conhecesse mais o Senhor, vivesse intimamente do Senhor. E a outra é os nossos pecados, as nossas falhas. São essas únicas formas que o diabo ele tem a legalidade de agir na nossa vida. Que o diabo ele tem o direito, se assim eu posso dizer, de agir na nossa vida. Porque o Senhor, como eu disse, o compromisso maior dele está com a sua palavra. O compromisso de Deus é com você quando você está inserido na palavra de Deus.
A realidade, às vezes, é que muitas pessoas conhecem o processo, mas não quer aceitar em qual ele foi revelado. Às vezes nós paramos, queridos, e começamos a analisar a nós mesmos, e começamos a pensar: por que eu vivo esse exílio hoje, Senhor? Por que essa diversidade hoje na minha vida? E a mesma palavra que é dada a você, ela é confrontosa, porque você começa a se autoexaminar e vê que existe necessidade de mudança, vê que existe necessidade de restauração, de transformação. E deixa eu te falar um negócio. Existem situações da nossa vida que não é a oração que vai tirar. Deus tira isso de mim, é a ação. Esses dias eu fiz uma postagem e uma pessoa me ligou. Foi muito confrontador o que você falou para mim. Eu falei? O que é o que eu falei? Não foi uma postagem que você fez, ele printou e me mandou. E aí ele começou a trazer algumas análises e me informando, né? Ou às vezes quando a gente posta isso, às vezes surge como indireta para algumas pessoas. Eu falei: se a carapuça serviu é porque precisa mudar. A palavra, quando ela confronta, é porque estamos vivendo dentro dela. Quando a palavra vem para você batendo de igual modo, ou trazendo a você uma reflexão profunda, ao ponto até de gerar em você vergonha, é porque você precisa sair dessa situação. E o próprio Deus está te alertando e chamando você para perto dele. Mas para estar perto do Senhor, não é necessário apenas vir à igreja, mas é necessário estar com o coração aberto para a aceitação da palavra de Deus. Porque nada nem ninguém pode movimentar a sua vida senão você mesmo. Nada nem ninguém pode confrontar você ao ponto de você tomar atitudes e escolhas senão você mesmo. A mudança da nossa vida parte de nós mesmos. Por isso Jeremias manda essa carta. Gente, vocês passaram por toda essa situação, vocês viveram toda essa tristeza, vocês viveram toda essa dor, toda essa luta. Mas está chegando o tempo em que Deus vai cessar. Está chegando o tempo em que Deus vai parar. E essa informação do qual Jeremias queria trazer ao povo, trazer consolo, trazer realidade, trazer verdade. Essa era a mensagem de Jeremias. Essa era a fala de Jeremias. Porque em épocas como aquela, era doloroso sair do seu habitat natural, construir reinos para outros reis, fazer trabalhos braçais, talvez por troca de alimento. Olha o que diz no Salmo 137, rapidinho. Põe para mim, por favor, Salmo 137, versículo 1. Quem está entendendo diz amém. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. O exílio babilônico não foi apenas uma mudança de território, foi uma ruptura da identidade deles. O povo não foi levado como turista, foi levado como cativos, trabalhavam em terras que não eram deles. No exílio, crianças nasceram longe de Jerusalém. Alguns nunca viram o templo, aprenderam outra língua, ouviram outros deuses, cresceram perguntando. Aqui eu deixo minha mente ir um pouco mais longe. Por que que nossa casa não é aqui? Por que que nossa fé não é a maioria? E esse salmo expressa essa dor. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. 70 anos durou por completo o cativeiro, o exílio. Ali nós temos homens que morreram ali, não viram a promessa se cumprir, da qual Deus falou que tirariam dali. Nós temos pessoas que nasceram ali e talvez ali mesmo morreram. Nós temos um cenário triste e ao mesmo tempo
que traga sobre a minha vida e a sua vida o desejo de vigor, de crescer, de prosperar, porque a única coisa que eles tinham ali era uma palavra. Porque antes do envio, antes de Deus mandar, antes de Deus enviar aquele povo para lá, aonde ele qualifica, no livro de Jeremias, eu não coloquei aqui, não lembro se eu pedi no data show, mas no livro de Jeremias, capítulo 27, versículo 6, o Senhor chama Nabucodonosor de rei, ou melhor, de meu servo. Põe para a gente ler, por favor, põe um 5, para a gente ver, só para você compreender. Eu fiz a terra, o homem e os animais, Deus falando através de Jeremias, que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder. 6. E com o meu braço, melhor, e com o meu braço estendido, eu dou a quem é reto aos meus olhos. Olha para isso. E agora entreguei todas essas terras na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. O homem perverso. Deus está usando uma pessoa perversa para castigar o povo dele. Queridos, quando eu estava preparando esse esboço, eu fiquei tão constrangido e tão fora de mim mesmo para tentar trazer para vocês. E eu acredito que está dando certo porque você não pisca. É um negócio tão constrangedor Deus chamar uma pessoa que não é e nem pertence à linhagem do próprio rei, à linhagem do próprio Deus, e chama ele de meu servo. Mas tudo isso por conta de algo que a Bíblia diz que Deus abomina: o pecado. Tudo isso porque Deus, Ele ama, mas Deus, Ele é justo. Quem de nós aqui, como pais, daríamos ao nosso filho algo mal, algo ruim? Mas é necessário, às vezes, sermos duros por conta da organização e da obediência, para que amanhã, depois, nós saibamos que ainda que tiver falho, ainda que erre, ou correto nos caminhos, não foi culpa nossa. Quem de nós, pais, queríamos castigar, tem prazer em castigar o seu filho? Quem de nós tem prazer em talvez em levar os nossos filhos cativos, vamos dizer assim? A gente consegue compreender um pouco, não é um todo, mas um pouquíssimo, do amor de Deus, quando nós compreendemos a palavra e quando nós passamos a gerar filhos. Porque em uma boa maioria, nós não queremos tomar as atitudes que nós tomamos, mas precisamos. Meu filho, ele é tão amoroso, ele é tão apaixonante, que qualquer pessoa que fica próximo dele se apaixona. A minha filha, eu já falei aqui, sempre brinco e falo sobre o mesmo assunto. Se ela fosse a mais velha, meu filho não tinha nascido. Porque parece uns 10 meninos daquele meu que eu tenho hoje. Parece um time de futebol, ela não para, só domina. Mesmo assim, quando dorme, ainda acorda assim. Pá. Mas meu filho e minha filha, quando eles chegam próximos de mim, eu sempre quero dar para eles o melhor que eu puder. Mas na maioria das vezes o melhor não é o que eu quero dar. É uma chamada de canto. E a pequenina tem 2 anos. E ela já sabe, quando a mãe fala, Railton, ela... Mas não é isso que eu quero dar a ela. A mesma coisa é o Deus que nós servimos. Eu tenho a certeza absoluta que o que Deus quer dar para mim e para você nos dias de hoje são grandezas, coisas boas, maravilhosas. É tanto que a nossa promessa maior é que nós não devemos juntar bens aqui onde a traça corrói, mas nós devemos trabalhar para morar na eternidade. Porque morar com Ele para todos sempre é melhor do que qualquer coisa aqui, não é verdade? Mas nós não queremos ser abençoados aqui também? Nós não queremos também usufruir do melhor daqui também? É por isso que o Senhor instruiu Nabucodonosor a levar aquele povo para aquele lugar, porque era o castigo ou a perda. Era chamar a atenção ou a morte. E qual a morte, missionário? Não era a morte física, gente, mas era a morte do relacionamento com Deus, aonde o Senhor chama Eva e dá atenção, ou melhor, chama Adão, tu pode comer tudo, meu filho, fica à vontade, mas dessa árvore aqui não. Porque se dela comer, certamente morrerás. É o relacionamento, a intimidade.
Hoje pela manhã eu sentado aqui, ouvindo a mensagem antes de tirar a oferta, Deus falou comigo assim: melhor, Raito, é a mesa da comunhão. Porque na mesa da comunhão, as falas são transparentes, as verdades são sinceras e não existe máscara, são faces. E como é que eu participo da mesa da comunhão? Me arrependendo ao Senhor. E esse povo aqui tinha duras dores. E essas dores é entoado através desse salmo. E esse salmo ele é tão poderoso porque eu já li ele tantas vezes eu já li esse salmo. Salmo 37, verso 1, eu já li ele tantas vezes. Mas hoje eu fui buscar um pouco a fundo e por que o povo estava falando. Põe para mim o versículo 2 desse salmo, por gentileza. Salmo 137, verso 2. Sobre os salgueiros sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. 3. Pois lá aqueles que nos levam cativos nos pediam uma canção. E os que nos destruíam, que os alegrássemos, e os que nos destruíam, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Pode passar o 4. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Traduzindo, o que esse povo quer dizer é: como eu poderia me alegrar em um lugar aonde o Senhor comigo não está? Como eu poderia trazer alegria ao meu coração quando eu estou aqui vivendo as soites dessas pessoas que me pedem para cantar as músicas que nós cantávamos ao Senhor? Mas entre outra partida, eu acredito que existiam pessoas desesperadas, clamando e buscando a face do Senhor. Esse mesmo exílio é onde nós vemos o profeta, ou melhor, o homem de Deus, o grande homem Daniel. Nós vemos a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós vemos a história da rainha Esté. É nesse mesmo exílio onde pessoas decidiram se calar e expressar a sua tristeza e, entre outras, decidiram, em meio à dor, crer que existia esperança. Talvez a música cantada naquele lugar seria aquela canção, você conhece? Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Aleluia. Oh Deus poderoso. E esse povo talvez necessitava de algo, de alguém, de uma esperança. E aqui nós retornamos novamente para a fala de Jeremias 29, 11. Jeremias diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz